Então, o que esse artigo vai propor, e olha só que bonito, é que a gente deveria parar de pensar no crescimento pelo crescimento e passar a usar a estrutura que a gente tem de produção, passar a usar a estrutura que a gente tem de organização social para se preocupar com a qualidade de vida das pessoas que vivem nessa estrutura e que vivem nesse ambiente social. Olha que bonito o artigo. Os caras estão propondo uma nova forma de economia. Vamos reorganizar essa parada toda. Vamos arrumar as coisas para que a gente consiga sobreviver no planeta de maneira sustentável com uma qualidade de vida para todo mundo. Vamos criar o pós-capitalismo. Vamos chamar de um outro nome. Vamos focar nas pessoas. Vamos parar de focar no aumento indefinido da riqueza. Existe aumento indefinido da riqueza? É isso que um artigo da Lancet Planetary Health tentou discutir. Um artigo bem legal que tenta fazer uma revisão dos trabalhos para tentar entender o mundo e para propor alternativas para que o mundo deixe de ser voltado para um crescimento de produto interno bruto infinito e passe a ser focado nas pessoas. E que talvez a gente tenha que mudar o nosso modo de produção e de relação com o trabalho para isso acontecer. E que as pessoas deveriam ter garantia de emprego e que as pessoas deveriam ter garantia de coisas básicas como saúde, moradia e alimentação. Eu acho que essas ideias já tiveram outro nome, mas eu estou um pouquinho em dúvida. Eu sou Emílio Garcia e eu vou apresentar para vocês um artigo que é bem legal, que tem dados bastante interessantes e que podem dar uma luz para uma certa parte da população de caminhos que a gente poderia ir, tá bom? Então esse artigo foi me mandado pelo meu grande amigo Márcio Ferrara Prado, que foi impactado por um vídeo de 2 minutos no Instagram e falou, cara, o que você acha de dar uma olhada nesse artigo? Então o artigo é esse aqui, Post-Growth, The Science of Well-Being Within Planetary Boundaries. Então é um artigo que vai falar, que vai discutir essa nova tendência econômica, essas novas ideias econômicas baseadas nesse conceito aqui de post-growth, certo? E aí ele está falando de bem-estar humano, então a hora que ele coloca well-being aqui, ele está falando de como garantir o bem-estar das pessoas e ele coloca um componente aqui super importante que são as questões ambientais, tá bom? Então esse artigo ele é bem legal, ele é bem interessante, porque ele vai discutir esses dois aspectos. Ele vai discutir, em primeiro lugar, o que é uma sociedade saudável para as pessoas em que vivem e qual que é o custo que a gente tem para gerar essas benesses sociais do ponto de vista ambiental e social. Então, o primeiro gráfico que eu acho que é legal a gente ver aqui, que inclusive é um gráfico que está nesse vídeo de 1 minuto que o Márcio me mandou, é esse gráfico que eu vou colocar na tela do próprio artigo. Deixa eu ampliar ele um pouquinho aqui e colocar ele no centro da tela, tá? Se vocês quiserem o artigo, ele está na descrição da live de hoje. E o que esse gráfico aqui ele vai mostrar, basicamente, de maneira resumida, é o seguinte, tá? Então, vamos aprender análise de gráfico. Acho que isso aqui é super importante num vídeo como esse. Quando eu traço um gráfico, eu tendo a traçar uma variável que é independente no eixo X e uma variável que é dependente no eixo Y, tá? Então isso quer dizer que esse número daqui, de acordo com a análise que os autores estão fazendo, depende desse valor que a gente está aqui nesse modelo de desenvolvimento que a gente tem no planeta hoje. O que a gente tem de variável independente? O número de barreiras biofísicas que foram ultrapassadas por determinados países. E o que a gente tem aqui é o número de barreiras de desenvolvimento sociais que foram atingidos, tá? Então, o que a gente consegue perceber, e aqui vamos dar só uma lida na legenda, o que ele está falando que as 11 características sociais são satisfação de vida, expectativa de vida, nutrição, a qualidade de água e de esgoto, pobreza, acesso à energia, educação secundária, suporte social, qualidade democrática, igualdade e emprego. E as barreiras biofísicas são
a emissão de CO2, de fósforo, de nitrogênio, a mudança do uso de solo, a pegada ecológica e a pegada material, tá? Beleza? E o GDP é o Produto Interno Bruto. Então o que a gente vai conseguir perceber aqui é o seguinte, é que se a gente pegar os países que nós consideramos que são os melhores do ponto de vista social, a partir dessas características sociais que a gente vai ter, a gente vai perceber de uma maneira que espanta um total de 0 pessoas, ou deveria espantar um total de 0 pessoas, que o custo ambiental que essa obtenção de qualidade de vida teve foi gigantesco. Então, se a gente for pegar as pegadas ambientais, o impacto ambiental proporcional, é claro, que esses países causaram, a gente vai perceber um grande acúmulo dos países europeus aqui em cima, junto com os Estados Unidos. O que eu acho bastante interessante é que a gente sempre fala de China, a China está aqui, ó, beleza? A gente sempre discute o impacto ambiental da China e a China está aqui, a China não está aqui. Não está aqui em cima, a gente está falando de um país extremamente populoso, que ainda tem as suas questões sociais muito relevantes para serem resolvidas. O Brasil está aqui, ó, aqui onde eu estou mostrando agora, mas a maior concentração que a gente tem aqui são os países do que a gente chama de norte econômico. A gente está falando da Europa, nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Austrália, está todo mundo aqui que atingiu o seu bem-estar social a um custo ambiental, de impacto ambiental, de uso de recursos muito grande, tá? Uma outra coisa que o artigo vai discutir, que acho que é muito relevante, é que grande parte desse custo ambiental que a gente está vendo, por exemplo, na China, o que a gente está vendo no próprio Brasil, desse crescimento do custo ambiental, ele existe para manter a benesse social que a gente vê nos países do norte global. Então o próprio artigo fala isso, não é o Emílio que está falando isso, é o artigo que está falando isso. Então ele vai falar, por exemplo, sobre a produção e desmatamento do Brasil e como a gente tem um impacto ambiental muito grande, geralmente para gerar riqueza para outros países. E ele discute isso um pouco da China. Então que a gente vê o aumento do consumo energético de poluição da China, ao mesmo tempo em que a gente vê que isso acontece, principalmente ligado ao fato de que a China está produzindo bens de consumo para o mundo inteiro e que parte dessa riqueza não fica na China. Então, quando a Apple vai produzir celular na China ou onde quer que seja do sul global, na Índia, o que a Apple está fazendo é terceirizando os impactos sociais, terceirizando os impactos ambientais, terceirizando tudo e ficando com grande parte do lucro no norte global. E isso é uma das coisas que outro dia eu estava vendo um economista que discute como o Trump não entende, a equipe do Trump não entende como esse imperialismo americano funciona. Então que mesmo que a Ford venda carro no Brasil que é produzido no México, o lucro disso vai para os Estados Unidos. Mesmo que o McDonald's do Brasil produza as coisas no Brasil, o lucro disso vai para pagar as benesses nos Estados Unidos, tá? E isso acontece com os países da Europa, isso acontece na hora que eu compro um carro da Peugeot do Brasil, produzido na Argentina, todo o custo ambiental e social está embutido aqui e todo o lucro real está sendo mandado para esses países do norte global. E aqui a gente não precisa nem falar de especulação. Então não preciso nem falar de mercado especulativo, de como, por exemplo, e aqui misturando um pouquinho as histórias, mas vocês vão entender isso, como que o lucro, como que o aumento dos juros no Brasil faz com que você tenha capital especulativo no Brasil, que venha para cá só para ganhar dinheiro de juros, e a hora que você ganha dinheiro de juros, esse dinheiro simplesmente vai embora, tá bom? Então o artigo ele vai discutir isso, e isso é bem interessante. E aí uma outra coisa que é bem legal desse artigo é que ele vai discutir o conceito do crescimento econômico infinito para atingir os objetivos sociais que são necessários. Então, se você pega um grupo de... Isso, de novo, o artigo discutindo, não sou eu. Então, você pega um grupo de economistas, principalmente economistas liberais à direita, eles falam que o problema nunca será desigualdade social, o problema é pobreza. Então, a ideia desses autores é que, para resolver os problemas sociais, você tem que gerar mais riqueza
E o simples fato de você gerar riqueza a partir do crescimento econômico, a partir do crescimento do produto interno bruto, faz com que a pobreza, os problemas ou os sintomas da pobreza se resolvam. Então, eu já vi vários autores, várias pessoas na internet falando que, não, desigualdade social não é uma questão. A questão é que o Brasil é um país pobre. Se o Brasil fosse um país rico, apesar do Brasil ter 20 anos de top 10 economia do mundo, mas se o Brasil fosse um país rico, a gente não teria o problema de ter bilionários ou milionários do jeito que a gente tem, que a grande questão não é essa. Então, o que os autores vão fazer nesse artigo é que eles vão tentar contrapor esse modelo de crescimento. Então eles vão mostrar, a partir de dados que eles compilaram de dezenas de artigos, que a questão nunca foi sobre crescimento econômico. E eles mostram que quando a renda per capita passa de $15 mil por mês, então quando a economia cresceu ao ponto em que essa renda per capita passou de $15 mil por mês, isso deixa de fazer diferença na qualidade de vida das pessoas daquele país que tá vivendo. Então, que o crescimento econômico por si só, o crescimento econômico não é suficiente para explicar a qualidade de vida dos países que são discutidos como os melhores ou os países melhores para os seres humanos para viver. Então, os autores eles vão pegar dados, eles vão estudar quais são os fatores, o que faz com que os países europeus, por exemplo, tenham um IDH melhor do que países do sul global. E aqui a gente nem vai falar de imperialismo, de como o imperialismo europeu, a partir do século XIV, até antes disso, ele vai fazer com que as economias cresçam a partir da exploração dos países do sul global, como a riqueza da Inglaterra veio da Índia e como a Índia foi e é explorada pelos países europeus. A gente não precisa discutir, por exemplo, como a França mantém um domínio monetário em cima de países que foram colônias francesas até hoje, simplesmente porque por uma regra assinada na independência, esses países não têm liberdade de produzir o próprio dinheiro. Então, quem produz o dinheiro desses países que foram colônias francesas é a Casa da Moeda Francesa. Isso faz com que a França tenha um controle econômico sobre esses países até hoje. Nem vamos discutir esse lado. O que a gente vai discutir é o que esses países fizeram com essa riqueza para resolver esse problema. E o que esses países fizeram com essa riqueza para diminuir isso foi diminuir a desigualdade. O que esses países tentaram fazer foi criar programas sociais para que as pessoas tivessem qualidade de vida mínima. O que esses países fizeram foi investir em moradia. O que esses países fizeram foi investir em educação. O que esses países fizeram foi investir em saúde. O que esses países fizeram foi construir um sistema de suporte social para que as pessoas tivessem o mínimo e a partir desse mínimo essas pessoas conseguissem levar a vida que levam. Então, o exemplo que a gente tem hoje, saiu uma lista ontem de novo, as melhores cidades para se viver no mundo, e a gente sempre chega nos países nórdicos, a gente sempre vai falar de Finlândia, Dinamarca, Suécia, e o que esses caras fazem é que eles... é o melhor lugar do mundo para se viver. Por que é o melhor lugar do mundo para se viver? Porque a única preocupação que uma pessoa desses lugares tem é o que eu vou fazer dentro de uma quantidade infinita de possibilidades para conseguir ser uma pessoa que vai ter um emprego e a partir desse emprego eu vou conseguir ter as coisas básicas para eu conseguir sobreviver. E enquanto eu não tiver esse emprego, eu tenho um sistema de suporte que garante que eu não vou morrer de fome, eu não vou morrer de frio, eu não vou ficar na rua e assim por diante. Então é muito interessante a gente começar a perceber o seguinte, perceber que a proposta que está nesse artigo, que é essa proposta que é um pouquinho diferentona, que é essa proposta pós-crescimento, é que os autores eles começam a discutir que a gente deveria de parar de se preocupar do ponto de vista econômico em crescer esse bolo infinitamente, porque o crescimento econômico do bolo tem um efeito ambiental gigantesco e a gente deveria começar a discutir
qual que é o melhor uso desse recurso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que pessoas? Todas as pessoas. Por quê? Porque esse modelo de crescimento capitalista que visa meramente o crescimento econômico, e a gente tem dados que mostram isso, ele vai resultar sempre num acúmulo de renda, por desenho. Então você tem o burguês, você tem o capitalista, que por desenho fica com a maior parte do dinheiro que é produzido, acumula essa renda à custa do meio ambiente e do trabalhador. Então o que esse artigo vai propor, e olha só que bonito, é que a gente deveria parar de pensar no crescimento pelo crescimento e passar a usar a estrutura que a gente tem de produção, passar a usar a estrutura que a gente tem de organização social para se preocupar com a qualidade de vida das pessoas que vivem nessa estrutura e que vivem nesse ambiente social. Olha que bonito o artigo, certo? E aí ele fala que para isso acontecer, a gente vai ter que mudar o nosso modelo econômico. A gente vai ter que estabelecer novas metas que não sejam um crescimento. Novas metas que visem redistribuir as coisas que a gente tem. Novos focos que a gente precisa. Então ele faz uma proposta bastante interessante. E olha só que legal essa proposta interessante, tá? A primeira coisa que esse cara ele vai colocar, que eles vão colocar no artigo, e eu vou colocar aqui a tabela para vocês verem, são propostas que esses autores, que são economistas das melhores universidades do mundo, fazem em relação àquilo que tem que ser feito para discutir, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então eles começam assim, ó. Olha que bonito. Olha que revolucionário. A primeira proposta deles é uma renda básica universal. Olha só que interessante. Seria uma renda mensal garantida para todos os residentes pela vida, sem qualquer requerimento. Olha que incrível. Qual que é as vantagens que eles veem disso? As vantagens que eles veem disso é que isso compensaria o trabalho não remunerado, reduziria a desigualdade, permitiria as pessoas sem renda para ter atividades criativas e assim por diante. Tem lugares que isso já existe. É muito bonitinho. Tem lugares que você já tem uma renda mínima garantida. Tem países que, se você for estudar, você ganha uma bolsa para você estudar em paz até você decidir o que você vai fazer. Olha que interessante que isso vai ser. Só que o que ele vai falar aqui é que isso vai ter alguns problemas. E o principal problema é da onde o dinheiro vai vir. Então ele levanta essa hipótese. Então quem que vai fundiar, quem que vai pagar por esse salário? Eu tenho uma sugestão, eu tenho uma ideia, mas eu não vou falar em voz alta agora, tá? Uma outra coisa que se discute bastante nesse trabalho é que existe uma outra solução para esse problema dessa renda básica universal, ou complementar a essa ideia da renda básica universal, que é a redução da hora trabalhada, do tanto de tempo que a gente trabalha. E isso está ligado principalmente ao aumento do número de pessoas trabalhando. Então olha que interessante que é essa ideia. Então, no Brasil, a gente está discutindo em escala 6:1, tá? A gente está em outro lugar. A gente está em outro lugar no Brasil. Mas o que esse cara está falando é que a gente deveria reduzir as horas trabalhadas. Então, eu não vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 6. E aí, com isso, eu vou aumentar o número de pessoas trabalhando. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que continuem trabalhando naqueles horários que estão diminuindo. E a proposta é revolucionária. Então prestem atenção em que proposta revolucionária. Você não deveria baixar o salário das pessoas, tá? Então a ideia desses caras é que o número de pessoas trabalhando vai aumentar e você não vai baixar as pessoas, o número de pessoas trabalhando, o salário das pessoas. Só que aí, gente, a gente tem um problema. Os donos vão ganhar menos. Pobres donos que sempre reclamaram. Quando acabar a escravidão, a economia vai acabar.
Quando as pessoas tiverem direito trabalhista, a economia vai acabar. Se vocês não virarem PJ, a economia vai acabar. Então, se a gente fizer isso, os pobres bilionários vão ficar mais pobres. Então, a economia vai acabar. Por que que eles estão falando isso? Porque desse jeito a gente conseguiria garantir trabalho para todo mundo. E aí a gente começa a juntar com a renda básica universal. Você só precisa de renda básica universal se você não tiver emprego. Então vamos criar um sistema que tem emprego para todo mundo? Pô, mas daí, Emílio, você está sendo injusto. O burguês, ele não vai topar essa brincadeira. O dono das empresas não vai topar essa brincadeira. Eles não vão aceitar isso. Eles não vão aceitar dar trabalho para todo mundo. Inclusive porque ter desempregado é muito legal para quem tem empresa. Porque se você tem desempregado, as pessoas trabalham pelo que você tem para oferecer. Então, desemprego é uma coisa que pode ser bastante útil dependendo do contexto que a gente estiver falando. E de novo, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Essa aqui, ó, não é a minha ideia. Não é o Emílio socialista / comunista falando. Isso está no artigo publicado numa das maiores revistas científicas do mundo. Não sou eu que estou propondo. Não sou eu que estou discutindo isso. Não é o Jones Manuel, aquele comunista safado. Não é o Ian Neves que está propondo isso. Não é o marxismo que está propondo o pós-capitalismo. Não é. Não sou eu. Estou lendo uma tabela aqui. Ó. A tabela está disponível no artigo que está liberado aqui embaixo. Não é o Emílio falando. Aí olha outra proposta dos caras. Eles estão propondo serviços universais básicos, garantindo o acesso à saúde, à educação, à moradia de graça para as pessoas que não tiverem, à movimentação, à alimentação, a serviços de cuidado para todos, sem que eles tenham que pagar por isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Está lá no artigo. Olha a proposta revolucionária dos caras. Garantir o mínimo que um ser humano precisa para sobreviver. Olha só que espetacular essa proposta. Vou ler mais uma proposta deles aqui, ó. Então, olha o que os caras propõem. Renda universal básica, emprego para todos, redução da carga horária de trabalho e serviços universais básicos. Pô, mas isso aqui tem uma cara muito estranha. Quem que vai aceitar isso? Aí, olha a próxima proposta. Olha a próxima proposta. A gente não falou de renda universal básica. Os caras propõem uma renda máxima, teto de dinheiro que um ser humano pode ganhar. Eles vão pegar e falar assim, ó, você pode ganhar até X mil reais por mês. Por quê? Porque você não precisa de mais do que isso. Olha só a proposta dos caras. Falando assim, ó, você, como membro da sociedade, mesmo que você seja dono de uma empresa, você não tem o direito de ganhar mais dinheiro do que você ganha. Tá? Olha que genial. Quem poderia imaginar, Paty? Que loucura! Você não precisa ganhar R$1 milhão por mês. Isso não faz diferença real na sua felicidade e isso prejudica a sociedade em que você vive. Portanto, nós, como sociedade, como modelo econômico, vamos dizer para você que você não pode. Olha a novidade dessa ideia. E daí depois, olha a próxima. Isso é assustador. Eu vou colocar aqui na tela, porque parece que eu estou inventando. Vou colocar aqui na tela, que parece que eu estou inventando. Eles falam sobre taxar a riqueza. Meu Deus! Eles falam sobre taxar a riqueza. Só que pessoas ricas precisam pagar taxas para que a riqueza diminua e para que esse dinheiro seja dividido. É impressionante, cara. A maneira de diminuir desigualdade, segundo o artigo, não sou eu que estou falando. Não é fazer o bolo crescer cada vez mais. Porque a gente viu nos últimos 10 anos, 20 anos, 50 anos, que cresceu o bolo só deixou o rico mais rico. Depois da pandemia, a desigualdade social cresceu no mundo inteiro. Inteiro. O mundo ficou mais rico, tem gente fazendo festa bilionária de casamento, e a desigualdade social só cresceu, apesar do mundo ter crescido.
Olha que interessante essa proposta. E aí o que eles colocam é que a gente deveria então parar de mirar o crescimento econômico infinito, porque o crescimento econômico infinito, ele é uma inverdade, ele é uma irrealidade, porque ele é baseado no uso de recursos, e recursos são infinitos e os impactos ambientais são finitos. Então, a justificativa que a gente tem aqui é como eu melhoro a qualidade de vida das pessoas causando menos impacto. Não é causando mais impacto, é estagnando isso aqui e redistribuindo o que a gente já tem. É criando um sistema, e aqui eles falam desse pós-capitalismo, desse pós-crescimento, em que o foco não é mais o crescimento econômico, é um crescimento econômico muito pequeno. O foco é como a gente vai usar o que a gente já produz, o que a gente tem de recurso, o que a gente já produz de comida, de bens de consumo, de tudo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas sem causar mais impacto ambiental. E o que é mais impressionante aqui é que eles falam que para as pessoas do mundo inteiro terem o mínimo necessário, a gente não precisa mais crescer economicamente. A gente só precisa distribuir melhor aquilo que a gente já tem, certo? Então é muito interessante como essa nova abordagem vai pegar esses dados para mostrar isso. Vai pegar esses dados e chegar e falar assim, ó, chega. E a gente volta para uma frase que eu falei, que eu já li, que eu acho legal, que é: por que você que está assistindo, por que você que está trabalhando, trabalha? É para a sua qualidade de vida ou para deixar quem é rico cada vez mais rico? Qual que é o objetivo do sistema que a gente vive? O objetivo do sistema que a gente vive é melhorar a qualidade de vida da maior quantidade de pessoas ou é acumular renda na mão do 1% mais rico do planeta? E a gente sabe a resposta para isso. E o que eu acho muito interessante é que tem diferença. Eu não vou falar que isso daqui é socialismo 101, que os caras estão reinventando a roda, porque eles trazem aspectos novos para a discussão que o Marx não trazia. Ou ele trazia sem tanto enfoque, é claro. Mas eu acho que no final das contas a gente está olhando para o mesmo sistema e falando assim, ó, o capitalismo não tem como funcionar. Ou melhor, o capitalismo funciona muito bem para aquilo que ele se propõe. O capitalista tem sucesso no capitalismo. O capitalismo é um sistema desenhado para favorecer uma parte da população. E essa parte da população é a burguesia, é o dono dos meios de produção. Então, o que esse cara está dizendo para a gente é que a gente tem que mudar a nossa forma de entender economia, que a gente tem que mudar a nossa forma de produzir coisas para mudar o foco, para deixar de favorecer o dono do meio de produção e passar a favorecer o resto do mundo, os 99% do mundo que não é favorecido pelo sistema. Então é muito interessante a gente perceber essa nova roupagem, essa nova abordagem para uma discussão que é tida desde o século XVIII, desde o século XIX. E que os caras estão olhando e falando, mano, esse negócio que vocês estão criando aí vai dar merda. Esse negócio que vocês estão criando vai chegar uma hora que vai entrar em colapso porque não é sustentável a longo prazo. E aí você coloca a questão ambiental nessa jogada, que era relevante no passado, mas que hoje é muito mais relevante, e isso fica provado que não tem sustentação. Não vai funcionar. Então o que a gente precisa fazer é olhar para esses dados, analisar esses dados com cuidado, mas não esquecer que existe já uma discussão prévia a isso. E sei lá, a gente precisa de uma nova identidade? Talvez precise. Talvez a gente não devesse usar a cor vermelha, a gente devesse usar a cor roxa. E não usar a foice e o martelo, usar sei lá o quê. Porque tem essa construção de que a proposta de que o mundo deveria ser voltado para o trabalhador e não para o burguês é uma proposta revolucionária demais e mal pintada demais. Na hora que você fala de socialismo, a pessoa ela se retrai sem entender o que é. Então, nós vivemos num mundo desenhados para o 1%, para os donos do meio de produção. O que nós defendemos é que todo mundo deveria ser dono dos meios de produção e não um conjunto muito pequeno de pessoas. E que esse mero processo de mudança de quem é dono do meio de produção mudaria os objetivos daquilo que está acontecendo no mundo hoje. Então tá bom, então vamos discutir uma sociedade pós-crescimento focada nas pessoas e focada nas questões ambientais? Vamos.
Mas daí a gente tem que ter a discussão de gente grande, que está no artigo. Eu não estou falando que o artigo não discute isso. A gente tem que ter a discussão de gente grande, que é para onde vão os recursos e por que que isso é injusto e por que que a gente precisa lutar por uma sociedade em que esses recursos sejam divididos de uma maneira mais lógica para favorecer a maior quantidade das pessoas, certo? E que isso passa por um processo que é da gente, como trabalhador, entender que a vida do burguês não é a vida que a gente almeja. A gente não tem que almejar todo mundo ter jatinho. A gente não tem que almejar todo mundo ter jet ski. A gente não tem que almejar a vida do burguês, porque a vida do burguês é um mero sintoma do capitalismo. A gente tem que almejar uma vida em que todo mundo tenha casa. A gente tem que almejar uma vida em que todo mundo tenha esporte, que todo mundo tenha cultura. E todo mundo, eu estou falando todo mundo, inclusive você, trabalhador que está assistindo, que não tem nada disso. A gente precisa almejar uma vida que todo mundo tenha saúde. E aí, a hora que todo mundo tiver desse jeitinho gostosinho, em que todo mundo tem o mínimo, e o mínimo envolve cultura, o mínimo envolve esporte, lazer, o mínimo envolve tudo isso, aí a gente começa a pensar se vale a pena fazer jet ski ou não. Então, quando a gente fala, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ter a vida do burguês. Não dá para todo mundo ter a vida do burguês. Porque não dá para o burguês ter a vida do burguês. Porque o burguês, tendo a vida dele, tá fodendo o mundo que a gente vive. Então a gente precisa chegar nesse mínimo. E o que é mais legal do artigo é que ele fala, eles calcularam isso, que com o que a gente produz hoje, a gente consegue oferecer esse mínimo para 10 bilhões de pessoas. Então por que o 1% tem tanto e o resto tem tão pouco, gente? Por que o 1% tem mais recursos do que 50% da população do mundo? Eu acho muito legal, muito interessante os caras de um artigo como esse chegarem a essa conclusão e publicarem numa das maiores revistas científicas do mundo. Eu acho interessante, tá bom? Então, se vocês quiserem mais detalhes, leiam aqui o artigo inteiro, tá na descrição da live de hoje, tá? Do vídeo de hoje. Muito obrigado, falou, valeu e tchau.